No Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu vou estar lendo 3 versículos depois, relendo, né? E alguns demais. Lucas, o médico amado, o homem apostólico, ele escreveu essa carta, esse evangelho de Cristo conforme Lucas escreveu. O evangelho é de Cristo. E o registro foi de Lucas. Capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, e hoje... Aliás, eu vou ler primeiro 34, depois o 43 e depois o 46. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí o versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E também o 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Oremos novamente. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã, com o propósito de te adorar, de te louvar, de te glorificar, através deste culto de adoração. E agora, no momento da explanação da palavra, da meditação na palavra, na Bíblia Sagrada, queremos pedir que o Senhor nos esclareça, nos ilumine, que o Senhor nos faça compreender a profundidade da morte de Cristo na cruz, dessa mensagem do Evangelho tão preciosa. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, Lucas, um dos evangelhos chamados sinóticos, evangelhos sinóticos são os 3, né? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinótico, né? Porque eles tinham a mesma ótica ao narrar os fatos. Eles viam Jesus em apertada síntese, como dizem os advogados, né? Eles viam Jesus como uma pessoa humana com ações milagrosas, enquanto que João, o 4º evangelho, né? O 4º registro do evangelho de Cristo, ele via Jesus como o Messias de caráter divino. E todos os 4 narraram a morte de Cristo na cruz. Amém? E desses evangelhos, nós extraímos as palavras que Cristo pronunciou na cruz, quando ele estava na cruz do Calvário, o que ele disse quando estava na cruz. Vejamos o cenário. Nós vimos hoje uma exposição, né, dos adolescentes, e ficou muito claro assim, os momentos importantes da morte de Cristo e da ressurreição também, fazendo menção da ressurreição de Cristo. Vejamos o cenário então. Nós vamos fazer aqui algumas narrativas, citando versículos. E Jesus sabia que o propósito dele, ele conhecia, ele tinha consciência que o propósito dele era morrer na cruz. Amém, irmãos? O propósito dele era vir a esse mundo, morrer pelos nossos pecados. Ele tinha plena consciência disso. Em que pese o seu ministério, por 3 anos, ele curava os enfermos, né? Ele dava vista aos cegos, ressuscitava mortos, e ensinou, né, o Evangelho, pregou o Evangelho, mas o real propósito de Jesus aqui na cruz, nesse mundo, era de fato morrer na cruz do Calvário. Ele não perdia de vista, ele tinha essa consciência da agenda traçada no céu. Isso foi traçado lá no plano da salvação.
Isso foi traçado há muitos anos atrás, esse plano da salvação, e que muita gente não compreende o plano da salvação. Muita gente ainda não compreendeu o plano que Deus traçou para providenciar o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Nós estávamos numa posição de inimigos de Deus, porque o pecado é um muro que separa o pecador do Criador, do Deus Santo e Poderoso. E nós estávamos numa posição de inimigos de Deus. E o próprio Deus traçou um plano, a Trindade Sagrada traçou um plano, e desse plano Jesus tinha plena consciência. Tanto é que ele alertou os discípulos por 3 vezes que era necessário que ele subisse para Jerusalém, que ele fosse traído, que ele fosse preso, que ele fosse morto, crucificado, mas porém, apesar de tudo, ele ressuscitasse ao 3º dia. Ele deixava bem claro isso, não deixava os discípulos enganados sobre isso, não perdia de vista isso. E chegou o dia, o fatídico dia, dele subir para Jerusalém. Ele então pede aos seus discípulos que vá à frente, arrumar um lugar para a celebração da Páscoa. Eles estavam naquela semana, era a semana da celebração da festa religiosa mais importante dos judeus. Era uma festa tão importante que a cidade de Jerusalém, ela quintuplicava, 5 vezes mais eram as pessoas que estavam ali fervilhando nas ruas estreitas da cidade de Jerusalém. Era muita gente ali, e Jesus então entendeu que aquele era o momento de subir para Jerusalém. Uma semana diferenciada, se enchia de peregrinos ali em Jerusalém, e eles celebravam então a Páscoa. A Páscoa, na verdade, era a celebração da liberdade dos judeus quando estavam cativos lá os hebreus estavam cativos lá no Egito, eles foram libertos, e a determinação do Deus Todo-Poderoso era que eles revivessem isso, relembrassem, rememorassem isso, através da celebração dessa festa importante chamada Páscoa para eles, né? E que, na verdade, nós vimos aqui a celebração da Santa Ceia, que Jesus, por ocasião da Páscoa, ele instituiu, então, a Santa Ceia. Amém, irmãos? Jesus subiu para Jerusalém e por volta das 6 horas da tarde, existe uma cronologia que os historiadores, estudiosos, traçam, né? O horário, o relógio, né? Do sofrimento de Jesus. Eles traçam que por volta de 6 horas, Jesus estava reunido ali no cenáculo. O cenáculo era uma grande sala de refeições, num andar superior das casas. E Jesus estava ali no cenáculo, e às 6 horas da tarde, mais ou menos, ele lavava então os pés dos discípulos, demonstrando ali, com essa atitude, que ele, como mestre, veio para servir. Demonstrando ali que não há nada mais importante ao passar por essa vida senão servir. Amém, irmãos? Não há nada mais importante nessa vida senão dedicar a sua vida a servir os outros. Era isso que ele estava passando a lição aos seus discípulos. Eu, como mestre, estou servindo vocês. Jesus estava passando essa mensagem, e fica essa mensagem também para nós, né? Alguns até romanticamente narram sobre a importância, o rio, a essência é servir a água, enquanto que a árvore, a essência é servir o seu fruto,
enquanto que os pássaros, a essência é servir através do seu cântico, do seu canto, e assim por diante. E nós, como cristãos salvos em Cristo Jesus, nós temos também uma missão. Servimos nessa vida, não sei por quanto tempo, não sei por quantos anos, não sei quanto tempo você estará aqui ou eu, mas enquanto aqui estivermos, é perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça para glorificar o seu nome aqui na terra? Amém, irmãos? E por volta, então, das 8 horas da noite, 6 horas, Jesus estava ali nesse relógio, né? Às 8 horas, Jesus estava ali celebrando a Páscoa, né? E, por sua vez, criando, né? Da Páscoa, ele estava inaugurando o que chamamos de Santa Ceia. Hoje, não somente essa igreja, mas inúmeras, milhares e milhares e milhares de igrejas estão celebrando também a Santa Ceia do Senhor. Justamente para relembrar o sangue que Jesus verteu na cruz. O cálice relembra isso. E o pão relembra o seu corpo, que foi dado em sacrifício por nós. Quando nós participamos da Santa Ceia, devemos fazê-lo com temor, com tremor. Amém, irmãos? Fazê-lo com temor e com tremor, por quê? Porque nós não tínhamos outrora esse privilégio e agora temos. Temos esse privilégio de participar desse momento tão especial, tão sagrado. E não somente participarmos, né? Mas é um momento de refletirmos, de chorar os nossos pecados. Sim ou não? Chorar os nossos pecados, nos arrependermos, pedir perdão dos pecados, estarmos na presença de Deus e de fato chorarmos os nossos pecados. O cristão que não reconhece os seus pecados, não chora os seus pecados, está faltando alguma coisa na vida dele. E somos alegres, sim, somos o povo que tem motivos para ser o povo mais feliz do planeta Terra. Mas também choramos os nossos pecados. Choramos porque foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Jesus não foi à cruz, não foi porque Pilatos, o governador, mandou Jesus ir para a cruz. Não foi porque os soldados romanos pregaram ele na cruz. Não foi porque o Sinédrio, que era o superior tribunal dos judeus, era o STF dos judeus, pregaram, condenaram Jesus e tramaram contra a vida dele. E plantaram ali falsas acusações, falsos acusadores, e acusaram Jesus não somente de blasfêmia contra Deus, mas também de ser alguém que estava provocando ali uma rebelião contra o imperador, contra César. Inventaram essa blasfêmia, essa mentira, plantaram isso e condenaram Jesus. Jesus foi para a cruz, não foi por todos esses motivos. Jesus foi para a cruz por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, porque eu pequei, e o salário do pecado é a morte. Essa expressão não deve sair do nosso coração. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele foi para a cruz porque você é pecador. Ele foi para a cruz porque eu sou pecador. Por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. O plano estava traçado. Nada saiu da agenda, do script. Não era Pilatos que estava dominando. Não era Judas. Não eram os fariseus. Tudo estava traçado. Amém, irmãos? E após
A inauguração da Santa Ceia, por volta das 8 horas da noite, mais ou menos, eles foram para o Getsêmani. Ele desceu para o jardim do Getsêmani. Interessante que Getsêmani, a expressão Getsêmani traduzida é prensa, é o lugar de esmagamento para transformar o azeite, né? Esmagar, prensar. E Jesus foi para o Getsêmani em oração, junto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que a sua alma se angustiou de tal forma, era uma angústia tão profunda até a morte. Ele travou ali a mais terrível batalha, sangrenta da batalha, que a humanidade pode contar. Porque ele estava diante de um cálice amargo para beber. Aquele cálice era o cálice mais amargo, que ninguém mais, a não ser Jesus, poderia beber. Ninguém nessa terra. Somente ele estava preparado, porque aquele cálice amargo representava a ira do Deus Todo-Poderoso, que deveria cair, sabe sobre quem? Sobre nós, sobre você, sobre a minha pessoa, sobre a nossa cabeça. Aquele cálice amargo representava a ira do Deus Todo-Poderoso. E Jesus teria que bebê-lo. Fazia parte do plano da salvação. E naquele momento, diante do cálice, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, ao se confrontar com aquele cálice amargo, ele chora, e além de chorar, ele começa a suar gotas de sangue. Alguém explicando esse fenômeno físico, escreve que isso se dá por hematidrose, uma expressão científica, é uma hemorragia das glândulas sudolíparas, glândulas que produzem suor, e que os vasos, diante de um estresse muito grande, os vasos se rompem, vasos sanguíneos, vasos capilares se rompem e mistura o sangue com o suor e começa a sair aquela mistura de suor sanguinolento. E Jesus estava ali já molhado desse suor sanguinolento. No Getsêmani, diante do cálice. Mas ali, diante do cálice, ele pronunciou aquela célebre frase: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que Jesus morresse por você e por mim. Amém, irmãos? Não havia outro jeito. Não havia outra maneira do perdão dos nossos pecados chegar até nós. Jesus, por volta das 22 horas, ele estava ali. Então, no Getsêmani, nessa experiência dolorosa. E depois ele foi levado preso. Chegaram ali os traidores, o traidor, juntamente com os soldados, e foi levado preso. E foi para o Sinédrio. E ali no Sinédrio, houve ali uma certa conspiração, né? E acabaram, pela manhã, mandando Jesus para as autoridades romanas. Jesus, então, foi até Pilatos. Pilatos estava na cidade, por quê? Porque aquela situação da Páscoa, ela trazia a multidão para aquela região.
Então Pilatos certamente estava ali para cuidar da ordem, né, social ali. E o governador estava na cidade. Foi enviado, então, o Sinédrio enviou Jesus para Pilatos. Pilatos, em que pese ele ter consciência da inocência de Jesus, mesmo assim, por conveniência, porque os líderes judeus, eles gritavam, clamavam pela condenação de Jesus, dizendo que Jesus havia conspirado contra César, contra o imperador, que Jesus blasfemara do Deus Todo-Poderoso, mentindo contra Jesus. Era uma conspiração tremenda, algo terrível, mentira. Mas em que pese Pilatos ter consciência da inocência de Jesus, mas por conveniência, ele condenou Jesus à morte. Por conveniência, mera conveniência. Mas antes de Jesus ir à morte, à cruz, ele passou por um momento de tortura, de açoite. Ele foi espancado, ele foi chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinhos. A sessão de açoites dos romanos era terrível, irmãos, terrível. A Bíblia relata um pouco e os historiadores acrescentam. Era uma sessão em que a pessoa era despido, ele se curvava sobre talvez um tronco ou alguma coisa própria para isso, e o chicote que dois homens, um do lado, outro do outro, soldados fortes, né? Eles pegavam um instrumento de tortura, um cabo de madeira com tiras de couro trançadas. Nas pontas das tiras de couro tinha pedaços, lascas de osso, e tinha também pedaços de metal em forma de gancho. E quando aquele chicote batia nas costas da pessoa, o couro formava, as tiras de couro formava hematomas nas pessoas. E, por outro lado, o gancho arrancava a pele, arrancava lascas de carne, e a pessoa ficava em carne viva, às vezes até aparecendo os órgãos internos. Aquilo deformava o corpo inteiro, tornava a pessoa numa plasta de sangue. A pessoa era uma plasta de sangue. E o rosto desfigurava tudo. Desfigurava tudo. Jesus estava desfigurado, totalmente. Haja vista que Isaías, ele que viu Jesus, ele viu Jesus profeticamente, ele escreveu: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não tinha nada de belo ali. Era horrível. Isaías escreveu: homem de quem os homens escondiam o rosto, virava o rosto. Quando você vê uma cena terrível, como o pastor André citou, que hoje, essa semana ocorreu, imagina uma cena dessa, não dá coragem de olhar. As pessoas escondiam o rosto. E Jesus estava ali, uma verdadeira plasta de sangue. Todo retalhado, todo cortado. E depois dos açoites, olha, e não era raro a pessoa morrer antes de ser crucificado. Não era raro, não. Só desses açoites. Ele foi depois esmurrado, espancado. Ele foi cuspido. Cuspiam, imagina, cuspir no seu rosto. Afronta. Fizeram até uma espécie de um teatrinho ali. Pegaram uma veste, colocaram sobre o ombro de Jesus, deram-lhe uma cana
bateram na cabeça dele uma cana representando um cetro de rei, porque Jesus tinha ali, alguém dizia que ele se dizia rei dos judeus. Mandaram tecer uma coroa de espinhos grandes e retorcidos, de tal forma que quando espetava, aquilo não saía mais. Para sair tinha que rasgar a pele. Enfiaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Espancaram. E aí, depois que vestiram isso nele, os soldados, depois de toda essa sessão de açoite, eles ainda fizeram essa, de certa forma, esse teatrinho, essa chacota sarcástica de Jesus. Dobravam os joelhos diante de Jesus e diziam: salve o rei dos judeus. Ironicamente, de forma irônica, quer dizer, o próprio Criador sendo humilhado, sendo feito chacota, simularam essa sarcástica homenagem a Jesus. E depois disso, fizeram Jesus carregar a cruz. Alguns, estudando os fatos do passado, diziam que a cruz tinha uma média de pesar uns 120, até 135 quilos. Uma pessoa que já estava todo arrebentado, ele tem força de carregar 135 quilos nas costas. Você pega um saco de cimento, Carlão pega tranquilo, 50 quilos, mas não é fácil. 135 quilos. Carregando, arrastando, naquelas ruas estreitas, apinhada de gente. Imagina a cena, as ruas estreitas, apinhadas de gente, de povo vindo de todo lugar. E Jesus carregando a cruz, e todo mundo querendo saber, tudo queria saber, e quer saber, e quer saber, e quer saber. E algumas mulheres chorando, e Jesus dizia: não chorem por mim, não. Chore pelos vossos filhos. Chore pelos vossos filhos. E num percurso de mais ou menos 600 a 650 metros, desde ali o pretório até o Gólgota. Gólgota porque quer dizer caveira, né? Calvário é tradução latina, até o Monte Gólgota. E ali, às 9 horas, Jesus foi crucificado. 9 da manhã, mais ou menos. Deitaram ele sobre a cruz, amarraram-lhe as mãos, e depois cravaram-lhe grandes pregos. Alguns dizem que os pregos tinham por volta de 12 centímetros a 15 centímetros de comprimento. Eles colocavam os braços abertos, um pé sobre o outro, né? A planta do pé reta e os joelhos flexionados. Cravaram pregos e amarraram as mãos e cravaram as mãos. Puseram uma placa dizendo em várias línguas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pegaram essa pesada cruz, levantaram, desceram um buraco. Imagina a dor tremenda, a dor horrenda. Era um espetáculo de dor, era um método cruel de execução. Tanto é que a pessoa ficava por horas na cruz. Jesus ficou quantas horas na cruz? Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e ele morreu quando? Às 3 da tarde. Ele ficou 6 horas na cruz. Por 6 horas, ele agonizou na cruz. Aquela posição
impede a pessoa de respirar. O crucificado, ou ele morre por hemorragia, ou ele morre por falta por causa da respiração, que a cabeça reclinada sobre o peito, não conseguia respirar direito. É um elemento de tortura, não só de tortura, mas de execração pública, é uma vergonha. O condenado à cruz era somente o mais perdido criminoso pecador. Quem estava lá na cruz era quem era a escória, o mais perdido, o mais terrível. E Jesus, inocente, porque ele nunca pecou, ele nunca errou, ele estava crucificado dessa maneira. E quando eles queriam abreviar a morte do crucificado, eles quebravam-lhe as pernas, para que as pernas não sustentassem mais o corpo. Isso facilitava a asfixia, a pessoa morria. Isso, às 15 horas Jesus morreu. Às 16 horas dizem que Jesus mais ou menos foi transpassado pela lança. Às 17 horas Jesus foi tirado da cruz e às 18 horas, mais ou menos, ele foi sepultado, foi para o sepulcro. Que hora que ele ressuscitou, eu não sei, mas eu sei que ele está vivo. Amém, irmãos? Ninguém estava lá para ver, mas ele ressuscitou. Foram mais de 500 testemunhas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Não tenho que questionar. Ele vive, ele está vivo. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí. Hoje é dia de dar glória a Deus. E, olha, nessa posição da cruz que Jesus estava, é difícil falar, é difícil gritar. Mas Jesus pronunciou expressões que vale a pena nós meditarmos nela. Expressões de abnegação, que demonstram amor, e da consumação dos fatos em favor das nossas vidas. A primeira palavra da cruz, eu serei breve, né? Eu quero fazer menção é essa de Lucas 23:34, que nós lemos. Ela fala de perdão. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, que situação que o Senhor Jesus estava na cruz. Ele estava diante de uma massa humana, violenta, animalesca. Eram pessoas, verdadeiros animais. Sim ou não? Sim. E sendo zombado, sendo escarnecido, criticado, xingado. E sabe de uma coisa? Naquela situação, Jesus sai em defesa deles, daquela massa humana. Jesus saiu em defesa deles, diante do Pai, diante de Deus. Ele diz: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava pagando o mal com o bem. Perdoando, pedindo perdão, intercedendo por eles. Expressando ali o seu amor, seu profundo amor. E se Jesus, naquela situação, sendo injustiçado, ele sai em defesa dos seus algozes. Meu Deus, você consegue compreender isso? Consegue entender isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Agora, sabe de uma coisa? Que direito você tem de não perdoar alguém diante disso? Você tem esse direito de nutrir mágoa no seu coração?
Você tem esse direito? Ah, eu não perdoo fulano, não. Não perdoo o ciclano pelo que ele fez. Você tem esse direito de não perdoar alguém e nutrir mágoa no seu coração contra essa pessoa diante disso? Essa é a primeira lição, palavra de Jesus na cruz, o perdão. O perdão, ele tem mão dupla. O perdão, ele não somente faz o bem para a pessoa que se sente perdoado, mas ele faz o bem também para quem perdoa. Alguns dizem que ele é o melhor sedativo, né, que existe, porque alivia o coração, tanto de quem perdoa quanto de quem é perdoado. E essa foi a primeira lição de Jesus na cruz, o perdão. A segunda é a lição da esperança. Está em Lucas capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O cenário é, Jesus está crucificado no meio de dois malfeitores. À sua esquerda, à sua direita, estavam dois condenados. Crucificados também. Porque os seus feitos mereciam. Um deles, Mateus diz que os blasfemavam, né? Mas Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi pedir perdão, interceder pelos seus algozes. E quem sabe aquele da direita, aquele crucificado da direita, ele ouviu essa expressão do Senhor e isso entrou no coração dele. E ele então argumentou até contra o da esquerda, que estava blasfemando e dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro dizia: homem, os nossos feitos merecem isso, nós somos criminosos, nós somos da vida, do corre, do bandidismo, somos, sei lá. Mas esse aí não fez nenhum mal. E pediu para Jesus, fez um pedido para Jesus. Ele disse: Senhor, reconheceu que Jesus era Senhor Deus. Senhor, Senhor, porque era difícil falar estando crucificado, de gritar, falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus era rei. Reconheceu que Jesus era rei, que Jesus é Senhor. Reconheceu que era pecador. Os nossos feitos mereceram isso. Eu sou pecador. Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo. Nós aprendemos com isso 3 coisas, sendo breve. Primeiro, é que a salvação é pela graça. Amém, irmãos? Porque um bandido, a vida inteira cometendo crimes, inteira na vida do crime, na malandragem, na vida do crime, e de repente, ele conhece Jesus, e a vida dele é transformada, a vida dele é mudada. Isso aconteceu conosco, com muitos de nós. Não no crime, talvez propriamente dito, mas no pecado. E a esperança é essa. Você ora pelo seu filho que está fora do evangelho, você ora por um parente, você ora por alguém, você chora por ele. Não perca a esperança. A hora é de Deus. Quem monta as pecinhas lá é Deus. É Ele
na hora certinha a chave vai virar e a pessoa vai se arrepender dos seus pecados e vai reconhecer que é pecador, mas vai reconhecer que Jesus é o grande Salvador. Amém, irmãos? Essa semana mesmo nós tivemos uma prova, nós glorificamos a Deus lá em casa, de alguém que, olha, Deus fez um milagre tão grande, a pessoa hoje está convertida, a pessoa estava convertida, a pessoa foi na igreja sexta-feira, que teve culto na igreja dela, e falou para nós, olha, eu me vi ali, a pessoa disse o seguinte, olha, na narrativa de Jesus na cruz, entre os dois malfeitores, eu me vi entre, primeiro, o malfeitor que não reconhecia Jesus, mas a minha vida também, e depois a fase que eu reconheci Jesus e chorei meus pecados. Então, olha, não perca a esperança, um dia, no tempo certo, a salvação virá para essa pessoa a quem tanto você ama. Ore por ela. Peça a Deus por ela. Amém, irmãos? Segunda coisa, a salvação é imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é depois que você passar pela reencarnação 10, 20 vezes. Não é depois que você passar pelo purgatório. A salvação é imediata. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E outra coisa que aprendemos, a salvação é estar com Cristo. Por quê? O paraíso só é bom porque Jesus está lá. Amém, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não importa quão distante você esteja do Evangelho, não importa quão profundo você está mergulhado na vida de pecado, mas se um dia você levantar os seus olhos para Cristo e reconhecê-lo como Senhor da sua vida, como Salvador, como aquele que pode lavar a sua alma, purificar a sua alma, e perdoar os seus pecados, certamente você será também salvo em Cristo Jesus. Uma terceira palavra que Jesus falou na cruz, quem registrou foi João, em João 19, 26. João 19, 26 vai estar projetado. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Isso denota o cuidado que o Senhor Jesus está ensinando, ele cuidando da sua própria mãe. Jesus era o filho primogênito, mais velho. Ele tinha a responsabilidade de cuidar, dá o entendimento aí que José, né, já havia falecido, e a responsabilidade então era do próprio Jesus. E ele, vendo que João era a pessoa mais próxima e tinha condição de cuidar de Maria, sua mãe, ele faz esse pedido. Tanto é que existe Maria, mais tarde, ela foi morar com João, na casa de João, em Éfeso. João cuidou de Maria. Mas o que nós aprendemos com essa expressão que Jesus fala, denotando o cuidado que devemos ter? Nós aprendemos que é necessário que cuidemos daqueles que o Senhor coloca sobre nossa responsabilidade. Sim ou não? É necessário que os filhos cuidem dos seus pais.
E hoje é tão difícil falar sobre isso, né? Filho cuidar do pai. Dizem lá no interior que 10 filhos, quer dizer, que uma mãe é para 10 filhos, e 10 filhos não é para uma mãe. Dizendo assim, olha, uma mãe cuida de 10, mas 10 às vezes larga a mãe lá jogada no asilo, nem vai ver a mãe. Vai ver a mãe, não vai ver o pai, não larga lá jogado, larga lá. Esse cuidar da mãe, cuidar do pai, esse cuidado que Jesus ensinou, Tiago repetiu essa expressão. Ele disse, olha, a verdadeira religião qual que é? Cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa é a verdadeira religião. Não adianta nada você estar aqui se você não cuida dos seus. Se você não cuida da sua mãe, se você não cuida do seu pai, se você não cuida do seu filho, você o abandona. Cuide daqueles que o Senhor coloca como tua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Amém? É uma lição de cuidado pelos outros. Uma palavra também, a palavra do desamparo, Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus era um amado do Pai. Quando Jesus estava no Jordão, veio uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E agora, o mesmo Jesus, que era amado do Pai, que é amado do Pai, ele está nessa situação dizendo, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Consegue compreender isso? Por mais que os biblicistas, os teólogos tentem explicar, é pouca escrita sobre isso. Sobre esse desamparo, essa palavra do desamparo. Até o sol, né? A Bíblia narra que houve um momento que o sol, ele escondeu seu rosto, ele não brilhou mais, a claridade fugiu, houve trevas ali, até o sol fugiu. Naquele momento, por que isso? A palavra do Senhor nos diz, lá no profeta Isaías, ele viu Jesus. Ele viu Jesus em sua profecia, no capítulo 53, do verso 4 ao verso 6. Eu vou ler aqui. Eu vou ler a partir do verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías estava vendo Jesus na cruz, aquela plasta de sangue na cruz, todo arrebentado. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, de sofrimento, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito,
Cristo, ferido de Deus. Em outras palavras, é Deus que está ferindo ele, pesando a mão nele, porque ele blasfemou. E oprimido. Verso 5, observe aí. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz caiu sobre ele, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, longe de Deus, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Daí esse desamparo. Jesus sozinho teria que beber esse cálice, sozinho. E ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que deveria cair sobre nós. A culpa é nossa. Amém, irmãos? Faz-me lembrar da narrativa de um pregador, quando ele disse que teve um sonho. Ele teve um sonho que ele via Jesus sendo açoitado pelos soldados, e no sonho ele quis impedir isso. Quando ele foi impedir o soldado de açoitar Jesus, o soldado virou o rosto para ele. O soldado era ele, o rosto era o dele. Em outras palavras, Jesus sofreu tudo isso, ele bebeu esse cálice amargo por causa da ira de Deus que deveria cair sobre você, sobre mim, sobre nós. O castigo que cabia a nós caiu sobre ele. A quinta palavra, concluindo, quase, palavra da agonia, do sofrimento físico, está em João capítulo, somente João é quem faz esse registro, João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Veja bem, nos relatos de crucificação, né, se fala em dores alucinantes, em agonia terrível, cãibras, e uma sede terrível também, dá uma sede terrível. E isso demonstra que o sofrimento de Jesus, ele não era uma ilusão. Suas dores foram verdadeiras. Alguém pode dizer, mas ele era Jesus, ele podia ali se anular, fazer um milagre de tal forma que ele era homem, 100% homem. As suas dores, seu sofrimento não era uma ilusão, era verdade. Ele tinha sede. E para agravar mais ainda, lhe deram o quê? Quando ele reconheceu o Todo-Poderoso, reconhecendo, tenho sede, lhe deram vinagre. Isto, ele demonstrando o quanto a salvação custou. A salvação é pela graça, mas o preço foi caro. Amém, irmãos? O preço foi caro. E aí vem a sexta palavra, a palavra da vitória, está em João 19:30. 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. A palavra está consumado, no grego, ela aparece como uma expressão tetelestai, tetelestai. Essa palavra, ela era usada quando, por exemplo, um filho recebia uma ordem do pai,
uma incumbência, e ele cumpria essa ordem do pai. Ele chegava ao pai e dizia: olha, pai, tetelestai, quer dizer, está consumado, está cumprido, eu já fiz, está aí, ó. Era usada também quando você comprava um imóvel ou algum objeto e você pagava lá talvez a última parcela desse objeto, desse imóvel, e eles batiam um carimbo, o carimbo do tetelestai, a palavra grega, quer dizer, está pago, está quitado, não deve mais nada, não deve mais nada, não deve nada. É o que Jesus está dizendo na cruz. Você não deve mais nada. Não há mais nada a dever. Daí o entendimento que ele é o suficiente Salvador. Ele é suficiente. Não precisa acrescentar mais nada para ser salvo. A morte de Cristo é suficiente para salvar, perdoar os teus pecados. E também quando Jesus disse está consumado, nós podemos compreender aí que ele estava no controle de toda a cena. Quem estava no controle não era, como já disse, Pilatos, nem ninguém. Nada saiu do plano de Deus profetizado pelos profetas. Nada saiu. Nada saiu da agenda, nada saiu do script. Jesus não era um coitado nas mãos dos algozes. Jesus estava cumprindo o plano de Deus, bebendo o cálice amargo que somente ele poderia beber para que os seus pecados fossem perdoados, para que você fosse purificado através do sangue que derramou na cruz do Calvário. A vida está no sangue. E não há maior amor do que este, do que alguém que dá a sua vida pelo seu amigo, né? Jesus fez isso. Jesus selou com seu sangue o pacto da nova aliança. E a última expressão, a expressão de entrega, está em Lucas 23, 46, para concluirmos. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele deu um brado em alta voz, e às 3 horas da tarde, ele morreu. Entregou o seu espírito. Ele estava dizendo aí: Pai, eu já cumpri. Está cumprido todas as coisas. E agora eu estou voltando para casa. Me recebe. Estou voltando para casa. Nós aprendemos com isso que o nosso pecado, ele é horrível. Nosso pecado é que levou Jesus à cruz. Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foram seus pecados, os meus pecados. Aprendemos com isso também que o amor de Deus é muito grande. João 3,16. João escreveu isso. O amor de Deus é muito grande. E aprendemos também que a salvação, você não faz nada para ganhá-la, para receber esse presente. Ela é pela graça. O mérito é dele. Amém, irmãos? Ele foi quem derramou sangue na cruz para perdoar os seus pecados. Resta a você, então, tomar uma decisão, se é que você ainda não o fez, de aceitá-lo, de recebê-lo como seu substituto lá na cruz, como seu Salvador. Dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um terrível pecador, mas eu te recebo como meu Salvador.
eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz. Seu sangue foi derramado para o perdão dos meus pecados. E certamente você será salvo por Cristo Jesus. Amém?